Seu cliente vai te implorar para pagar mais. Você já passou por isso? Chega no cliente, fala o preço e ele responde: tá caro, vou ver com outro, depois eu te aviso. Pois é, e aí você volta para casa sem serviço, sem dinheiro e com raiva. Ou pior, você aceita fazer mais barato. Sabe por quê? Só para não perder. Trabalha o dia todo de sol a sol, na poeira, e no fim do mês a conta não fecha. Isso acontece com milhares de profissionais. Gente boa, honesta, trabalhadora, mas que ainda não aprendeu uma coisa: mostre valor antes de falar de preço. Vamos ao erro mais comum. O cliente pergunta: quanto você cobra para consertar isso aqui? E o profissional já solta: é R$100 ou é R$150. Ah, eu cobro tanto. Pronto, virou a briga do preço. Sabe por quê? Porque você falou de dinheiro primeiro. Antes de mostrar quanto o seu serviço resolve de fato o problema do cliente, quanto de fato é o seu valor. Observe. Um eletricista chegou na casa de um cliente. O cliente falou que o chuveiro estava desarmando o disjuntor e perguntou quanto era para trocar o disjuntor. O eletricista cobrou R$70. E o cliente disse: tem um rapaz que faz por 40. Rapidamente, o eletricista mudou a abordagem e disse: essa sobrecarga pode ser por mau contato na instalação incorreta. Eu posso até trocar seu disjuntor, mas é preciso verificar a conexão, reapertar os fios, isolar e verificar se o seu chuveiro é compatível com a instalação. Em alguns casos, de fato é necessário reformar até a instalação elétrica da residência. Eu garanto que eu resolvo o seu problema. Depois disso, depois que ele explicou de fato o valor para o cliente, ele disse: vai ficar por R$120 e te dou ainda 3 meses. O cliente fechou. Sabe por quê? Porque ela de fato entendeu o que é o valor, entendeu o que era necessário para resolver o problema. O que é mostrar valor? Mostrar valor é muito simples. É fazer o cliente entender que você resolve o problema dele, que você sabe de fato o que está fazendo, que o cliente vai dormir tranquilo depois que você passar por lá. E sabe como você faz isso? Entendendo o problema dele, ouvindo, explicando o que vai fazer e por que vai fazer, falando com segurança e com firmeza. Você vai criar confiança e mostrando que se importa com ele. Eu vou te dar exemplos bem rápidos e práticos. Um pintor, por exemplo, se uma parede está manchada por causa de umidade, não é simplesmente chegar para o cliente e dizer que vai pintar. Tem que explicar. Dizer para o cliente que precisa tratar antes, aplicar o fundo reparador, selador, uma massa acrílica ou até argamassa. E aí sim, a tinta vai ficar boa e durável. Vou te dar um exemplo de um técnico de ar-condicionado. Exemplo simples: o ar-condicionado não está climatizando por algum vazamento. Não é só completar o gás, tem que explicar ao cliente que completar o gás volta o problema, que é necessário fazer um teste de vazamento e que fazendo um teste de vazamento ele vai detectar e resolver e entregar 100%. Um barbeiro, por exemplo, simplesmente explicar ao cliente que aquele tipo de corte vai valorizar
mais o rosto do cliente e mostrar por A mais B que de fato vai ficar bom. Isso é mostrar valor. Então, entenda de uma vez por todas. Antes de falar de preço, mostre o valor. Tem outro segredo muito poderoso. O cliente, ele precisa se ver em você. Precisa estabelecer uma conexão de empatia, de confiança e harmonia. O nome disso chama-se rapport. Como faz isso? Empatia. Se coloque no lugar do outro. Compreenda de fato as suas necessidades e preocupações. Escute com atenção a que o outro está dizendo. Demonstre interesse genuíno. Se espelhe, faça um espelhamento. Como? Imite os movimentos corporais do seu cliente, os elementos de linguagem do seu cliente. Detalhe, ofereça uma dica ou uma sugestão ao seu cliente logo no início da conversa. Outra coisa, adapte o seu atendimento às preferências do cliente. E lembre-se, demonstrar interesse, ser otimista, ser paciente, tratar o outro pelo nome. Busque conexões. Equilibre o tom de voz e sorria. Confie. Vou te dar um alerta. Cuidado com o desconto inseguro. Se você não mostrar o seu valor, você vai viver dando desconto. Você vai ouvir assim: tem outro que faz mais barato. Ou meu cunhado também faz. Ou senão você vai ouvir: tô só pesquisando. E sabe o que é que acontece? Você vira só mais um. E quem vive assim, vive vendendo o almoço para pagar a janta. Eu vou te dar um passo a passo prático e direto. Quer fazer do jeito certo? Anote aí. Chegou no cliente, vai com postura. Ouça primeiro. Faça perguntas. Mostre que entende. Dê dicas. Explique. Crie confiança na sua fala. Só depois disso você vai falar o preço com firmeza e você explica o preço e diz: o meu serviço ele é garantido e o senhor ou a senhora não vai ter nenhuma dor de cabeça. Grave isso no seu coração. Quem mostra valor não precisa brigar por preço. Quem se conecta com o cliente vira referência. Chega de ser o mais barato da rua. Comece a ser o mais lembrado, o mais indicado, o mais confiável. Mostre o valor que você entrega e o cliente vai pagar feliz, porque ele não está pagando pelo preço, ele está pagando por você. Agora que você já entendeu a primeira fase para ser valorizado pelo cliente, vamos para a segunda parte. Tem um segredo que vem logo depois disso. O próximo passo que separa um prestador comum do profissional valorizado, respeitado e lembrado, quer saber qual é? É você ser especialista. Porque mostrar valor funciona sim, mas quando você mostra valor em uma coisa que você domina, que você faz com excelência, aí você vira referência. E referência é mais valorizado e, consequentemente, cobra mais. Você já ouviu isso? Fulano faz de tudo, mas não é bom em nada. Por quê? Porque tentar fazer de tudo
uma coisa é você fazer tudo 100%. Outra coisa é você tentar fazer de tudo. Pinta a casa, conserta a máquina, instala ar, passa fio, troca a tomada, dá um jeitinho no telhado. Se bobear, até conserta a bicicleta, não é verdade? Mas o cliente olha para você e pensa: esse aí é um quebra-galho. E galho quebra fácil. Agora pensa comigo. Quando você tem uma dor no peito, no coração, você vai no clínico geral ou você vai direto em um cardiologista? Quando quebra o ar-condicionado, você chama alguém que faz várias coisas ou você chama um técnico que só trabalha com climatização e entende cada detalhe do sistema? É simples. Quem é especialista é mais valorizado. Quem é especialista cobra mais. Quem é especialista é chamado primeiro. Um pintor me contou uma certa vez que ele fazia de tudo: pintura, textura, massa, azulejo, gesso, hidráulica, mas ninguém nem chamava ele direito para nada. Aí um dia ele decidiu virar um especialista. Um especialista em efeitos em parede decorativa. Ele aprendeu fundo, ele treinou bastante. Postou foto, fez vídeo, mostrou o antes e o depois. E hoje ele não corre mais atrás de cliente. O cliente que corre atrás dele. Sabe por quê? Porque ele virou uma referência em apenas uma coisa só. Quer virar especialista? Faz isso aqui, ó. Faz o seguinte: escolhe uma área que você gosta. Nem precisa nem ter talento. Aprenda muito mais do que o básico. Escute vídeo, faça curso, observe quem é bom. Mostre o seu trabalho com qualidade. Repita, pratique várias vezes e melhore. Vire o melhor da sua rua, o melhor do seu bairro, depois da sua cidade e quem sabe do seu estado. Você não precisa saber fazer tudo, mas tem que ser excelente em alguma coisa. Já reparou quando alguém fala: "Tô precisando de alguém que conserte geladeira"? Ah, chama Refrigera Brasil, eles são muito bons nisso. Agora tenta lembrar do nome de alguém que faz um bico em tudo. Gente, quem faz um bico em tudo pode até ser lembrado, mas muitas vezes não é valorizado. O especialista, ele é lembrado, ele é indicado e ele é valorizado. Escolhe uma coisa e fique conhecida por ela. Eu sei que você está na correria, tem família, conta para pagar, quer garantir o pão de cada dia. Mas se continuar fazendo de tudo, vai continuar brigando por preço. Se matando para fechar o serviço, ficando no cansaço e no aperto. Especialista não trabalha mais, ele trabalha melhor. Às vezes com menos serviço, mas com mais lucro. Um gesseiro me contou uma certa vez que ele fazia gesso comum, fazia teto, parede, fazia todo dia a mesma coisa. E ele me dizia que ele ganhava sempre um mínimo. Um dia ele viu uma técnica nova, desses LEDs embutidos, os acabamentos de gesso de 3D, e ele resolveu fazer um curso online e ele treinou por conta própria. E de repente ele começou a publicar no Instagram e ele começou a ser chamado por arquitetos e decorador. Hoje em dia ele atende um público específico e ganha mais em projetos do que antes. Sabe o que é que ele decidiu fazer?
ele decidiu virar um especialista. Eu quero que você anote isso aí. Quem sabe um pouco de tudo é contratado por quem sabe muito de uma coisa. Seja esse cara que sabe muito, chega de correr atrás de cliente, chega de fazer só o básico, seja especialista, seja referência, seja lembrado, e quando alguém perguntar quem é o melhor nisso aqui, vão responder: é você. Você já sabe o porquê ser especialista. E se você entendeu o meu recado, já sabe que quanto mais você domina uma área, mais você é valorizado. Mas agora vem a parte que pouca gente fala. E o que diferencia um profissional A de um profissional B ou um profissional esquecido é como você atende o seu cliente. Tem gente que é muito ótimo com a mão, mas é fraco com a boca. E no mundo de hoje, quem quer crescer precisa saber atender e se comunicar. Cada serviço é único. Serviço não é produto. Você não está vendendo uma camisa que tem lá no estoque. Não é pizza, não é hambúrguer. Cada serviço é diferente. Cada cliente tem uma dor. Cada casa tem uma história. Cada situação tem um detalhe. Por isso não dá para atender de qualquer jeito. O atendimento começa antes de você pegar na ferramenta, no pré-atendimento, e você tem que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Ouvir o cliente com atenção, fazer perguntas certas, entender a real necessidade, alinhar expectativas. Exemplo: você é um encanador? Dona Maria, essa torneira está vazando. Pode parecer simples, mas se a rosca da parede estiver gasta, vai precisar de mais coisas. Se for um reparo, é um valor. Se precisar mexer em outro ponto, tudo muda. Isso é alinhar. E quem alinha expectativa não tem dor de cabeça. Depois ainda valoriza seu passe. Agora você está lá com a mão na massa. Mesmo assim, o atendimento continua. Avise a seu cliente se algo mudou. Mostre a ele o que está fazendo. Mantenha-se educado. Explique o que está acontecendo. O cliente, ele não entende do seu serviço. Mas quando você explica com calma, ele confia mais. E confiança vale mais do que qualquer desconto. Eu quero trazer para você aqui um exemplo real que de fato aconteceu. Um profissional, ele chegou para instalar um aparelho de ar, um split. O cliente achou que ia ser rápido e de fato iria ser. Mas o técnico, ele viu que a parede onde iria ficar o aparelho, a estrutura não iria sustentar o equipamento pesado. Ele podia, obviamente, simplesmente furar, instalar e ir embora, mas não. Ele explicou ao cliente. Ele explicou ao cliente que o aparelho poderia cair e conversou com o cliente que, se o cliente permitisse, ele faria uma sustentação lateral, uma melhor estrutura para melhorar a segurança. O valor aumentou. O cliente agradeceu e pagou com gosto. Indicou a ele, inclusive, mais 2 vizinhos. Sabe por quê? Porque o atendimento foi profissional. Eu queria falar com você agora sobre o pós-atendimento, depois que o serviço acaba. Agora você já terminou o serviço, recebeu e foi embora. Acha que acabou? Errado. O atendimento continua depois que termina. É aí que está um dos maiores segredos de quem vive de indicação. Manda uma mensagem dias depois para o seu cliente. Pergunta se ficou tudo certinho.
Pergunta se está tendo algum problema, se coloque sempre à disposição. E o mais importante, peça ao cliente uma prova social, uma foto, peça para fazer um depoimento falando como foi o seu serviço. E você pode postar esse depoimento no Instagram, no seu status do WhatsApp e mostrar para novos clientes. Isso vale mais do que qualquer anúncio. Se você ficou até o final, você já está na frente de muita gente. Comente o que você vai fazer de diferente, eu quero saber e te ajudar. Conte comigo. Eu espero que você já tenha, inclusive, clicado no like, porque clicando no like vai chegar mais conteúdo para você. Aproveite e me segue para mais dicas. Dino Paganelli, vamos juntos para o seu enriquecimento.